porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom, servido o cafezinho, o clima está um pouquinho frio. Aconselho a você aí que pegue um café, um chocolate quente e fique junto comigo para nós estudarmos mais um pouquinho. Nós vamos estudar a revista O Tabernáculo, a Tipologia Redentora de Cristo, e a lição de hoje é a quinta lição, o Tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. Peço, por favor, que você deixe um comentário, colocarei esse vídeo no YouTube, comentem, se inscrevam no canal, deixem uma palavra de incentivo, acima de tudo, orem. Desde já também já agradeço pelos incentivos recebidos. Posteriormente, se Deus quiser, colocarei uma câmera melhor. Eu estou usando a do próprio notebook. E o aplicativo que eu uso é o Zoom, tem o OBS também, que são aplicativos para ministração de aula, são bons. Dá para intercalar os slides. Então, compartilha mesmo com seus amigos. Pega o seu caderno, faça as suas anotações e que seja bênção para a sua vida, ok? Vamos lá? Pegou o café? Então vamos. O tabernáculo e a sua mensagem para a igreja. Versículo do dia. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Verdade aplicada. O tabernáculo expressava o amor e a misericórdia de Deus. Objetivos da lição: visualizar o grande projeto de salvação de Deus, entender a missão de Deus através da igreja, estar ciente de sua responsabilidade como levita. Como levita, aqui no segundo vídeo, são 2 vídeos que eu vou estar gravando. Levita aqui fala a tribo de Levi, e da onde era Arão, Moisés e também a sua irmã Miriam. De Arão, o primeiro sumo sacerdote, é dessa família também que viria os sacerdotes, e é dessa linhagem que estão os levitas, a tribo de Levi, que foram separados por Deus para o serviço no tabernáculo, a vida exclusiva, o serviço exclusivo a Deus, assim era a vida dos levitas. Vamos lá, vamos à introdução. Deus chamou a nação de Israel com a finalidade de ser referência diante das demais nações, fazendo o seu nome conhecido. A igreja também foi estabelecida com o objetivo de levar Cristo a todas as nações da terra. Ponto de partida. O propósito de Deus era revelar seu amor e sua misericórdia. Deixa eu colocar um ponto aqui. Aqui, ó. Vou sublinhar essa parte. Para nós explicarmos um pouco aqui. Quando Deus chama a nação de Israel para a finalidade de ser referência diante das demais nações, cabeça das nações, é preciso entender que eles viviam em meio de um povo politeísta, adoravam a vários deuses. Quando Deus, por exemplo, quando chama a Abraão, Abraão também vem a ser o homem que vai ser chamado pela primeira vez de Hebreu. Hebreu, capítulo 14, versículo 13 do livro do Gênesis, fala de Abrão, o hebreu. Hebreu porque é descendente de Éber. Éber, depois de dilúvio, vem Noé, Sem, Cã e Jafé. Então tem a linhagem dos filhos de Noé, de Cã, de Jafé e de Sem.
Sem, Cã e Jafé, a linhagem de cada um deles. E na linhagem de Sem vem um homem chamado Éber. Foi importante esse homem. E em Abraão, Abraão foi chamado de Hebreu. Hebreu significa descendente de Éber, da linhagem de Sem. Essa linhagem vai crescer, Deus faz uma aliança com Abraão, e posteriormente vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó, Deus tem um encontro com ele no Val de Jaboque, muda o seu nome para Israel. De Jacó, Jacó tem os 12 filhos, se tornariam as 12 tribos, e eles seriam chamados de os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Os filhos de Israel. Eles entrariam no Egito, lá no Egito ficariam 430 anos. Ao final, no período final desses 430 anos, eles ficam também um tempo como escravos. Então, eles começam a clamar, porque haviam crescido muito também na terra do Egito, eles clamam, Deus ouve o seu clamor, envia um libertador. O libertador era um homem que havia crescido no Egito, um hebreu, que havia, ou seja, um dos filhos de Israel, havia crescido no Egito. Ele ficou 40 anos lá, ele, defendendo uma pessoa do seu povo, ele mata um soldado egípcio. Então, temendo a consequência, né, desse ato, ele foge da terra do Egito, vai para Midian, ele casa, fica 40 anos nessas terras desérticas de Midian. Com 80 anos, Deus o chama para voltar ao Egito e libertar os filhos de Israel, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, as 12 tribos que haviam crescido muito lá, que eram os filhos de Israel, as 12 tribos que haviam crescido muito. Eles só passam a ser mesmo Israel como nação quando eles entram em Canaã, quando eles passam a ter um rei. O rei foi chamado, esse rei é Davi, que conseguiu unificar as 12 tribos. Então, eles tinham agora uma terra, eles tinham adoração, ou seja, uma religião, eles tinham um local de prestar culto, eles tinham a lei, eles tinham um rei, eles tinham as tribos unificadas, todos os povos unificados. E nesse tempo eles foram chamados de a nação de Israel. Mas aí no deserto, eles eram os filhos de Israel. E Deus queria com que essas outras nações politeístas conhecessem através de Israel que existe um só Deus, ou seja, que há um só Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas. E era isso que Deus queria mostrar, ensinar aos filhos de Israel no deserto a cultuar agora o único Deus, não mais vivendo na terra politeísta, mas agora tendo o mesmo conhecimento de um único Deus e como deveria o adorar. A mesma coisa, a mesma responsabilidade nós também temos como igreja. Nós vivemos no meio de uma nação, ou de um povo, né? Não só o Brasil, mas todos os povos que são politeístas também, adoram a vários deuses. E a nossa responsabilidade é levar Cristo, mostrar, ide e ensinar, ide e pregai. Paulo fala aos filipenses que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós precisamos mostrar que não há salvação fora de Cristo. Pedro, falando disso, discursando, capítulo 4, versículo 12 de Atos, ele fala que debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual nós possamos ser salvos, só o nome de Jesus. Paulo diz isso a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus também disse que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. É uma responsabilidade nossa que entregamos a nossa vida a ele, de levar Cristo também a todas as nações, através da palavra, através do nosso testemunho, através de uma vida cristã mesmo que glorifique ao nome do nosso Deus. Então, o propósito era revelar o seu amor, o amor que constrange-nos, o amor que nos deixa constrangido mesmo, o amor de Deus nos constrange. E a sua misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Deixa eu apagar aqui para nós darmos continuidade. Vamos lá, professor. Vamos lá, meus irmãos e irmãs. O tabernáculo e o culto a Deus. Nas conversas entre Moisés e o faraó, por diversas vezes vemos que o propósito de Deus era que o seu povo servisse, sacrificasse a ele e lhe prestasse culto no deserto.
Dentro dessa ótica, Deus projeta o tabernáculo visando o desenvolvimento moral e espiritual do povo. Quando nós olhamos para o primeiro casal, o relacionamento de Deus era lá no jardim, lá no Éden. Agora, Deus está ensinando o povo a cultuá-lo, a adorá-lo no deserto. Lembrando que eu havia falado, as nações eram politeístas. Agora, Deus estava ensinando para eles a adoração monoteísta, em um só Deus. Mas o propósito é arrancá-los da terra do Egito, como ele fez, com mão forte, levou ao deserto, e agora direciona Moisés para que levantasse esse tabernáculo. A Oliabe e Bezalel fazem os utensílios do tabernáculo, e o direcionamento de Deus era que aquilo é tudo pedagógico, era para ensiná-los a adorar um único Deus ali no deserto. E o tabernáculo, ele tipifica a Cristo. Olhando de cima, ele é uma cruz, com seus utensílios, o posicionamento das tribos que ficavam sempre em volta do tabernáculo. O tabernáculo sempre ficava no centro das tribos, e tudo tipificava ali para Cristo, para a obra de Jesus. Então, sempre isso é importante, de prestar um culto. E o culto, nós, na Nova Aliança, iríamos aprender que aonde é que deve se adorar o Senhor. Lembra do capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, quando a mulher samaritana fala: Senhor, aonde nós vamos adorar? Porque um diz que é em Gerizim, e aqui em Jerusalém, ou é em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? Nem em Jerusalém, nem em Gerizim, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente se é lá no Éden, independente se é no deserto, independente se é no templo ou se é nas cidades. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração monoteísta, em um só Deus. Para nós, biblicamente, temos a revelação de um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. 3 pessoas, mas um só Deus. Vamos lá. Um culto prestado a Deus. Depois de vários anos de servidão em meio a uma terra politeísta, ou seja, de vários deuses, o povo de Israel agora estava aprendendo a noção de culto exclusivamente a um Deus único, soberano e pessoal. Israel era uma nação monoteísta, existência de apenas um Deus. Portanto, o culto e a adoração seriam apenas para o Senhor. No Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, ficou expressamente proibido ter outros deuses ou imagens que servissem de adoração. Jesus deixou bem claro que o Pai deveria ser adorado, como também acabei de falar, em espírito e em verdade. Na igreja primitiva, observamos um culto cristocêntrico, em que Jesus era o centro da adoração, dos cânticos e das mensagens pregadas, pois versavam sobre a vida, mistério e obra de Cristo. Por mais que seja atraente, não podemos abrir mão de nossa liturgia cristocêntrica, ou seja, o culto é prestado a Deus. Nós não vamos para a igreja, embora nós falamos isso de forma natural, vamos para a igreja cultuar a Deus ou adorar a Deus, mas nós elevamos o nosso culto, nós entregamos um culto em adoração ao Senhor. Nós já entramos ou chegamos no ambiente da igreja, já adoramos em nossa casa e vamos continuar adorando também na igreja, coletivamente com os irmãos, mas individualmente eu também presto um culto a eles, sem colocar a minha expectativa no outro. Mas eu preciso entregar o culto a Deus, exclusivamente a Deus. Fazendo assim, o culto sempre será maravilhoso, sempre será maravilhoso. Agora, é claro que eu preciso ter consciência da minha responsabilidade para com os outros que ali estão. Então, isso, como pregador do evangelho, como ensinador, ou como alguém que vai cantar, alguém que vai fazer algum serviço na igreja, a nossa vida deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. A mensagem deve ser cristocêntrica, ou seja, a adoração deve ser a Jesus. Não a outra pessoa. O homem, nós não podemos e não podemos ter nem passar isso pela nossa mente. Ele é o centro, não somos nós, nem um ser humano é o centro. Jesus é o centro da adoração. Então, precisamos ter isso em mente, deixar bem claro que ele deve ser adorado em espírito e verdade, em qualquer lugar onde nós estejamos. Mas o culto é sempre em adoração a Deus, e para nós, igreja, uma revelação de ser cristocêntrico. Na igreja primitiva,
Existiam 3 pontos quando eles pregavam que, logo em Atos dos Apóstolos, a ênfase era dizer que aquele que eles haviam matado, ele era o Messias aguardado, ungido. Messias é o Machia, o Messias, o ungido de Deus. Em hebraico é o Messias, em grego é Cristo, mas as duas palavras significam ungido. Ele era o Messias. O segundo ponto da mensagem é que ele ressuscitou. O segundo ponto, ele ressuscitou. Ele era o Messias, vocês o mataram e ele ressuscitou. E o terceiro ponto da mensagem, ou seja, ele tem poder sobre a morte. Ele é o dono de toda a vida. Ele é doador da vida. Mas o terceiro ponto é que ele breve vai voltar. Então, ele era o Messias, ele ressuscitou e ele breve vai voltar. A mensagem sempre cristocêntrica, sempre cristocêntrica. E nós devemos ter muito cuidado também em relação a isso. Vamos lá, esse é o tópico 1, 2. Tudo com organização. Ao observar todos os rituais estabelecidos por Deus, na liturgia levítica, fica evidente que Deus quer um culto racional e que exige decência e ordem. Todos os rituais deveriam ser obedecidos na íntegra pelo ofertante, pelo celebrante e pelo sacerdote. Um exemplo clássico disso é o que aconteceu com Nadab e Abiú, ou seja, eles morreram, né, ao oferecerem um fogo estranho na presença do Senhor. O nosso culto a Deus precisa ter adoração, entrega, oferta, obediência e sacrifício, mas infelizmente existem reuniões que se parecem mais exibicionismo humano do que com o culto a Deus. Não podemos permitir que o antibíblico tome conta de nossas igrejas, mas que primemos pelo bom andamento de sua obra. Que o Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio, mas lembremos da recomendação paulina de que Deus não é Deus de confusão. Bom, Deus, ele é organizado. Nós podemos ver isso em toda a criação de Deus, nós podemos ver isso em todos os astros, ou seja, no Sol, Lua, as estrelas, as galáxias, o mar, os animais marinhos, os animais terrestres, toda a criação de Deus há uma organização perfeita, maravilhosa. Deus, quando fala para que seja feito o tabernáculo, ele também dá diretrizes, como deveria ser o culto, mostrando a sua organização. Nós também precisamos fazer com que a nossa vida seja organizada no sentido de servirmos a Deus. Em Jeremias diz que maldito aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Nós não podemos apresentar um culto a Deus de qualquer forma. Deus conhece o que nós estamos realmente entregando em sentimento, nosso coração. O exterior é uma coisa, o interior Deus conhece. Ele conhece, assim como falou Samuel. Vocês veem ali, quando vai consagrar a Davi, e consagra, os seus irmãos vão se apresentando, ele fala, não é esse, porque Deus fala para ele, você está vendo o exterior, eu vejo o que está dentro. Ele conhece o que está dentro. E nós não podemos ser como Nadab e Abiú, eles morreram. Então não há essa hipótese aí para nós, fazemos de qualquer maneira. Tudo deve ser feito com excelência para Deus. Nós precisamos tentar dar o nosso melhor. Então precisa ter adoração, entrega, oferta, obediência, sacrifício. Lembrando que a nossa vida deve ser um sacrifício. Meus irmãos, a nossa vida deve ser um altar, ou seja, diante do altar. Como o Romanos capítulo 12 fala, Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entregar por completo, ele nos quer por completo. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, disse, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis. É corpo, alma e espírito. Ele nos quer por inteiro. Então, dentro dessa organização, é uma entrega por inteiro. E não meras exibições humanas, no sentido de
somente coisas da terra que não agregam e não adoram a Deus. Nós devemos ter o cuidado para que essas coisas que são antibíblicas não tomem conta de nossas igrejas, né? Mas que primemos pelo bom andamento da obra de Deus. Eu creio que, na sua grande maioria, prima sim pela essa adoração a Deus. O nosso sentimento é de querer adorá-lo. E a cada igreja com as suas liturgias, mas todos procurando se organizar. Deus é extremamente organizado. Olha a composição do corpo humano, de cada célula, de cada órgão, de tudo. Nós somos organizados. Nossa criação, Deus é organizado em tudo. Que o Espírito Santo venha ter liberdade em nosso meio, mas lembremos da recomendação paulina de que Deus não é Deus de confusão. Não, ele não é, tá bom? Ele nos ensina como nós cultuarmos, tendo a liberdade do Espírito, o Espírito tendo liberdade no nosso meio, mas nós tomando o cuidado dessa organização. Então, aqui, meus irmãos, eu termino essa primeira parte. Peço para que vocês, por favor, vejam a segunda parte, que vai dar continuidade aqui no tópico 2. Passamos agora dos 20 minutos. Então, veja o tópico 2 e 3, 2 e o 3, e para que você possa entender. Tá legal? Fica comigo, pega mais um pouquinho de café ou chocolate quente, fica aí, faça suas anotações e estamos juntos. Deus abençoe. Até logo.